Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa do Congresso, caras e caros congressistas, caras companheiras, caros companheiros. Começo por saudar todos os presentes e, em particular, os nossos companheiros de Espinho e também da Distrital de Aveiro. Com a consciência de que estamos a viver um momento decisivo para o nosso país, entendemos na Distrital de Leiria manter a postura de proatividade e partilhar com todos o nosso contributo para que o PSD continue a ser, não só a ser o maior, mas o melhor partido de Portugal. De facto, depois do período de indignação que nos assolou em virtude do assalto ao poder pela quadrilha de esquerda, coisa nunca vista no Portugal democrático, e da ressaca que resultou da habituação a esse facto, importa que todos tenhamos a consciência da realidade e, assim sendo, percepcionarmos que o mais importante já não é olhar para trás, mas sim dar esperança ao futuro. Aproveitando a reunião do órgão supremo do partido, o Congresso Nacional, pretendemos dar um contributo para a reflexão futura sobre a estratégia a ser empreendida pelo PSD para enfrentar os próximos desafios. Neste contexto, esta moção tem algumas propostas que visam mobilizar os militantes e simpatizantes do PSD, assim como apresentar algumas ideias que o PSD deve defender e implementar na construção reformista de um país moderno e empreendedor. Muito mais importante do que discutir sobre o enquadramento e o desvio mais à esquerda ou mais à direita, assenta ou não no slogan da campanha interna do nosso líder Social-Democracia Sempre, devo dizer que aquilo que mais importa aos portugueses é a forma como vamos cuidar dos seus problemas, anseios e ambições e de que maneira vamos construir um futuro responsável para Portugal, muito mais do que a discussão conceptual do ponto de vista ideológico. Assim, a minha intervenção focará três componentes: o PSD e o Distrito de Leiria, a vida interna do partido, o PSD e o país. O Distrito de Leiria é sociologicamente social-democrata, como temos bem presente nas evidências que nos são reveladas pelos resultados eleitorais obtidos ao longo dos últimos anos, seja nas eleições autárquicas, legislativas ou nas europeias. A verdade é que ainda nas últimas legislativas obtivemos o quarto melhor resultado em termos nacionais. Com um tecido empresarial fortemente baseado na indústria e nos bens transacionáveis, o Distrito demonstrou uma grande resiliência à crise. A taxa de desemprego foi ao longo dos últimos anos sempre inferior à média nacional, fruto da capacidade das empresas em adaptar-se à nova realidade e encontrar formas de abordar novos mercados e de aumentar a sua competitividade. Merece também destaque a capacidade exportadora das empresas do Distrito, que aumentaram entre 2011 e 2014 o valor das exportações em cerca de 25%. Bom exemplo deste potencial inovador registra-se em diversos domínios, nomeadamente no setor agroalimentar, onde nos assumimos como uma referência de qualidade a nível internacional, ou ainda no papel crescente que a região desempenha na afirmação do nosso país como um destino turístico por excelência. No entanto, ainda se tornam necessárias algumas concretizações para consolidar e projetar a região de Leiria, das quais destaco três: a evolução do Instituto Politécnico de Leiria para a Universidade Técnica, as acessibilidades necessárias para o desenvolvimento territorial, a aposta na economia do mar e na gestão sustentável da floresta. A Comissão Política Distrital do PSD reagiu de forma muito positiva e entusiasta ao mote do Conselho Geral do IPL, manifestando publicamente o seu apoio incondicional à evolução do Politécnico de Leiria para Estatuto de Universidade, considerando que este é um importante desígnio para a região e para o país. Em segundo lugar, e no que diz respeito às acessibilidades, uma palavra para o IC8 e para o IC2 e eletrificação da linha do Oeste. Relativamente ao IC8, a requalificação desta via não está ainda terminada, faltando a intervenção num troço de 20 km entre Pombal e Ancião, com elevado nível de sinistralidade rodoviária, aumentando a nossa preocupação pelo facto desta intervenção ter sido retirada da concessão do Pinhal Anterior e não estar incluída em nenhum documento estratégico da Infraestruturas de Portugal. O IC2 é uma estrada da maior importância para a região centro e para a coesão da rede de acessibilidades do Distrito de Leiria, em particular desta ligação sul-norte, que liga Leiria a Coimbra e, em termos macro, Lisboa ao Porto, principal eixo de transporte de mercadorias do país, sendo premente que se avance com a intervenção no troço entre Leiria e Pombal, completando assim a importante requalificação desta via. Congratulamos-nos pela priorização do investimento na linha do Oeste, promovida pelo 19º Governo Constitucional, mas julgamos que o mesmo só terá o necessário retorno económico, social e ambiental para a região centro e para o país, se a intervenção de modernização não ficar apenas pelo troço entre Molessas e Caldas da Rainha, mas que se estenda até ao Louriçal, com ligação à Figueira da Foz e estação intermodal em Lisboa.
O Distrito de Leiria, tendo em conta a sua posição geográfica, possui uma grande afinidade com o mar, que deverá cada vez mais afirmar-se enquanto alavanca para o progresso e para o desenvolvimento económico de todo o Distrito. Um destaque positivo para a intervenção na requalificação da Lagoa de Óbidos, aprovada pelo anterior Governo, deixando, contudo, um alerta para a implementação da segunda fase, com o financiamento já aprovado, devendo acautelar-se os impactos ambientais dessa mesma intervenção. Se temos uma costa com muito potencial, a verdade é que temos também uma significativa mancha florestal, representando uma das maiores riquezas do país e assumindo um papel de destaque na economia do Distrito de Leiria. Caras congressistas, caros congressistas, depois da região, falemos do partido. Os novos órgãos distritais do PSD em Leiria foram eleitos no passado dia 31 de outubro. Com este sufrágio, inaugurou-se uma nova era em termos distritais, com base e fundamento num documento intitulado Leiria 21, mais e melhor PSD, que define os compromissos e estabelece as linhas programáticas da atuação da Distrital de Leiria no período 2015 a 2017. O nosso compromisso é o de envolver todos os militantes de todos os concelhos em torno do objetivo comum de fortalecer o PSD no Distrito de Leiria. A forte implantação do PSD no Distrito de Leiria deve-se, em grande medida, ao trabalho sério e dedicado que tem sido desenvolvido em termos autárquicos, com uma nova geração de autarcas que tem contribuído de forma decisiva para a promoção e desenvolvimento deste território. Assim, entendemos que o partido deve estar focado na vitória das eleições autárquicas, que deve ter como principal objetivo recuperar o estatuto de maior partido do poder local, acompanhando o desígnio do Presidente do partido na reconquista das presidências da Associação Nacional de Municípios Portugueses e da Associação Nacional de Freguesias. Até porque, sendo o PSD o partido do poder local, será uma excelente oportunidade para dinamizar toda a sua base de apoio, sempre alargada em eleições locais, como alavanca para crescer enquanto alternativa individual de governo, pelo que o arranque do processo autárquico deverá ser a primeira prioridade a partir da próxima segunda-feira. A credibilização do partido passa igualmente pela capacidade que a estrutura tem de aglutinar cidadãos em torno dos seus valores e princípios, ao invés de dificultar a sua participação e inclusão, por forma a continuarmos a afirmar a referência político-partidária que somos em Portugal, garantindo a maior abertura possível à sociedade civil. As questões administrativas relacionadas com as cotizações são disso espelho e um bom exemplo. Nesse sentido, sugerimos uma proposta simples, concreta e objetiva: a extinção da figura do militante suspenso. Nestes termos, consideramos que todos os cidadãos que se inscrevem no PSD devem ser militantes e contar como ativos. No entanto, só adquirem a capacidade eleitoral ativa e passiva, eleger e ser eleito, os militantes que tiverem as suas cotas pagas, defendendo que a recuperação de condição de militante ativo se adquira com o ato de pagamento do valor das cotas em atraso, dispensando um conjunto de procedimentos burocráticos e administrativos que só dificultam um objetivo maior, a militância efetiva. Os militantes do PSD devem ter um papel cada vez mais decisivo nas escolhas dos candidatos aos diversos órgãos, para além de também ser importante promover uma maior identificação dos militantes com os próprios candidatos. Num momento crescente de descredibilização e desqualificação da política e da classe política, entendemos que o PSD deve avançar para novos modelos de escolha dos seus candidatos em que os militantes tenham uma participação mais ativa e determinante. A realização de eleições primárias para a escolha de candidatos deve ser um caminho a aprofundar, neste desiderato de aumentar e motivar o envolvimento dos militantes na vida interna do PSD, bem como a definição do universo de participantes nesse processo. Defendemos ainda que numa futura revisão estatutária seja revisto o artigo 5º dos Estatutos do PSD, que define no número 5 que o militante pode escolher livremente a secção em que se inscreve, mantendo, porém, a inscrição na mesma secção por um período mínimo de 3 anos, visando garantir a estreita relação entre a área de abrangência territorial da secção e o militante a que ela pertence. Apresentamos ainda algumas medidas concretas que visam aproximar os cidadãos do exercício das funções públicas, tendo a noção clara de que seria extremamente importante para o nosso partido liderar este processo, independentemente das condições necessárias para a sua concretização, avançando para uma reforma do sistema político que possa contribuir também para o combate aos alarmantes números da abstenção. A Constituição da República
dispõe no seu artigo 148 que o número de deputados pode ir de 180 a 230, pelo que deveria ser aberta, desde já, a discussão sobre a diminuição do número de deputados. Defendemos uma reconfiguração dos atuais círculos eleitorais que possa contrariar a tendência dos últimos anos, ao nível da participação dos eleitores, e que possa passar pela introdução de círculos uninominais na eleição dos deputados à Assembleia da República, o que seria complementado por um círculo nacional. No sistema eleitoral português, o eleitor dispõe de um voto singular para votar em listas plurinominais e bloqueadas, elaboradas por cada um dos partidos e impostas de forma fechada aos eleitores. Nestes termos, defendemos que se devia estudar a introdução do voto preferencial, de forma a possibilitar que os eleitores elegessem os seus deputados e não uma lista fechada. No que respeita ao voto eletrónico, a sua introdução ainda se torna mais premente. Todos nos perguntamos como é que o país do Simplex não seja possível exercermos o nosso direito de voto com recurso às novas tecnologias ou, pelo menos, e de forma mais simples, garantir o voto em mobilidade. Dispõe o artigo 118 da Constituição que ninguém pode exercer a título vitalício qualquer cargo político de âmbito nacional, regional ou local. No âmbito das autarquias locais, os presidentes de Câmara e de Junta de Freguesia só poderão realizar 3 mandatos consecutivos em virtude da entrada em vigor da Lei 46 de 2005. Nestes termos, entendemos que esta limitação ao número de mandatos deve ser alargada a todos os titulares dos cargos políticos, seja ao nível dos deputados à Assembleia da República ou dos autarcas a tempo inteiro. Propomos ainda que deve haver uma harmonização ao nível dos mandatos dos titulares dos cargos políticos com uma duração de 5 anos. Caras congressistas, caros congressistas, o PSD deve estar na linha da frente na defesa e auxílio dos empresários, no apoio ao crescimento do nosso tecido empresarial e no estímulo à criação de emprego. Condições básicas para a sustentabilidade futura do nosso país, sendo essencial que o Estado olhe para as empresas como parceiros e não como inimigos, e crie condições para que estas possam trabalhar e crescer ainda mais. Portugal é ainda hoje um país com muitas assimetrias territoriais e sociais. Neste capítulo, não temos dúvidas que a adoção de medidas de diferenciação positiva dos territórios de baixa densidade e o aumento das competências, responsabilidades das autarquias locais são elementos decisivos nesta estratégia nacional de promoção dos equilíbrios regionais e sociais que permitam que sejamos um país com maior harmonia e mais justiça. O programa Aproximar, lançado pelo nosso Governo, solucionou alguns problemas, evitando, por exemplo, o encerramento de 50% dos serviços de finanças e ampliou o número de serviços prestados localmente, aproximando o Estado dos cidadãos. Também nos últimos anos temos vindo a assistir a uma mudança cultural e de mentalidade que têm sido responsáveis para que desde 81 a taxa de fecundidade nacional esteja abaixo do limiar que permite a renovação da população, tendo chegado a valores absolutamente assustadores. Nesse sentido, defendemos a implementação de algumas medidas de incentivo à natalidade, como seja o Banco de Horas de Família, a redução da taxa de IRC para empresas que implementem medidas reais de natalidade, isenção da taxa de IMI no ano de nascimento de uma criança, estou quase a terminar, Sr. Presidente, ou ainda para garantir o acesso gratuito às creches, tal como acontece nas escolas do primeiro ciclo. Sr. Presidente do Congresso, caros congressistas, temos a perfeita noção que este Congresso se realiza num momento vital para a vida do nosso país, sendo que os portugueses depositam muitas expectativas na estratégia que o PSD vai seguir nos próximos tempos. Sendo provenientes de um distrito dinâmico a vários níveis, como ficou sumariamente explanado nesta moção, temos vindo a discutir no nosso seio os principais problemas que assolam a região e o país, aproveitando esta moção para partilhar as nossas preocupações e os nossos contributos para ajudar o PSD e os seus dirigentes a ir ao encontro dos anseios da população portuguesa. Temos a certeza de que a instabilidade gerada por esta solução minoritária de esquerda vai trazer sérios custos ao nosso país, devendo o PSD estar preparado não só para denunciar o retrocesso em que assenta esta solução de governo, mas, sobretudo, ser gerador de um capital de confiança e esperança no futuro de Portugal, liderando uma nova e profunda agenda reformista em prol do crescimento sustentável do nosso país. Como não está cá na sala o nosso Presidente do partido, deixar-lhe aqui a nota de que o Sr. Presidente do PSD conta com o Distrito de Leiria para cumprir de forma dedicada e empenhada esta missão
coletiva de termos mais e melhor PSD na afirmação do Portugal do século XXI. Muito obrigado.